Folha de Alagoas é o primeiro jornal digital interativo do Brasil. Através do nosso PDF interativo, você realiza uma leitura confortável das notícias, interage com fotos e vídeos sem sair do jornal. Tudo isso com uma navegação dinâmica, segura e totalmente projetada para smartphones. E o melhor de tudo, você recebe o nosso PDF em seu WhatsApp e nem precisa sair do chat para ficar bem informado. Acesse o nosso WhatsApp, mande um oi e você já receberá a nossa primeira edição. Folha de Alagoas, você conectado com a informação. Olá, estamos iniciando o programa Ponte. Eu sou Cícero Filho e tenho comigo aqui na bancada o jornalista João Mozinho. O nosso entrevistado de hoje é o deputado estadual Silvio Camelo. Deputado, seja bem-vindo ao programa Ponte. É uma satisfação estar participando desse programa, dessa vez sendo entrevistado. Sempre estou do outro lado assistindo todas as entrevistas que são realizadas aqui nesse programa, parabenizando ao João Mozinho e a você por esse belo trabalho jornalístico que é feito aqui na banda. A gente que agradece, deputado, sobretudo a audiência. Como você avalia esse período como deputado estadual, a sua atuação ao longo desses anos na Assembleia Legislativa? Olha, a Assembleia Legislativa ela é uma casa plural, ela é uma casa macro, ela atende aos diversos segmentos e a diversas regiões do estado de Alagoas. É diferente de uma Câmara de Vereadores. A Câmara ela é mais local, são os problemas locais. Já na Assembleia Legislativa, os debates, como eu falei, são de forma macro e determinado local para determinada região com determinados representantes. Então, é um trabalho que você tem que se deslocar para o interior do estado, você tem que ouvir as lideranças do interior, diferentemente de quando você é vereador e fica só na capital. E na condição de líder do governo, aí é que você tem que interagir com todas as ações que o governo desenvolve, que são enviados para a Assembleia Legislativa. Então, trabalho maior, fiquei como líder do governo. Você está no terceiro mandato, Silvio? Estou no segundo mandato como deputado. Segundo mandato. Como quinto mandato, porque eu fui 3 vezes vereador. E aí você poderia destacar assim, um grande projeto na sua atuação como deputado, ou qual a causa que você mais defendeu, ou você tem trabalhado assim de forma mais ampla? Por ser deputado do Partido Verde, né? Claro que as causas ambientais é que nos chamam mais a atenção e temos trabalhado junto aos órgãos do meio ambiente, a exemplo do IMA, ações para que se possa ter uma maior conscientização na área ambiental. Isso é muito importante, Alagoas é vocacionado para o turismo e o turismo depende muito do meio ambiente. Então, o trabalho que foi realizado na Assembleia Legislativa, autorizando, por exemplo, a questão da limpeza das nossas praias, a questão da urbanização do nosso litoral, que seja de Penedo a Maragogi, sempre foi uma coisa muito apaixonante e eu sempre tentei me dedicar a essa questão junto aos governadores que eu pude participar com eles da direção do estado e também a parte de esportes. Eu gosto muito da área de esportes, eu sou Você é um azulino, apaixonado pelo futebol e vejo no esporte também uma forma de modificar a sociedade, educar a sociedade, os projetos que são encaminhados para a Assembleia Legislativa e também a Secretaria de Esportes, que tem aqui fazer grandes elogios ao que foi feito pela gestão da Secretaria de Esportes, ao Charles, e atualmente continua lá a mesma equipe praticamente, para que possamos ter no esporte essa válvula de escape e de ensinamento, principalmente para os nossos jovens. Você falou, voltando, Silvio, sobre a questão da vocação do turismo, né? Como uma atividade econômica importante para o estado, naturalmente, e falou sobre limpeza de praias, esses projetos ambientais que naturalmente atraem o turista para cá, obviamente. E a questão do saneamento básico, né? É um tema que tem sido muito discutido, todos esses marcos legais, sobretudo Maceió tem um índice ainda muito pequeno de saneamento básico e toda a região metropolitana. Como você vê essa questão e o que a Assembleia pode fazer e contribuir para que a gente avance nesses índices, porque representa, no final, tudo além do turismo, a questão de saúde pública. Olha, o Estado tem avançado muito no saneamento básico. Nós temos várias cidades que elas já estão sofrendo as intervenções. Claro que o saneamento básico é uma obra que ela não aparece, porque às vezes o desinteresse político, por conta disso. Mas tem desdobramentos importantíssimos na área, principalmente de saúde pública.
a cada R$ 1 que você destina para o saneamento básico, você economiza R$ 3, R$ 4 na saúde pública. Então tem que ser visto dessa forma. Temos que fazer o máximo de saneamento básico possível na região metropolitana, principalmente, isso já está sendo feito. O governo do estado contratualizou agora mais de R$ 1 bilhão em obras que serão executadas em vários municípios metropolitanos e também, principalmente no litoral norte, que tem sido hoje também um dos maiores destinos do país. Então o governo investe, por exemplo, no aeroporto de Maragogi, como uma forma de desafogar essa malha aérea e também baratear. Então é preciso que investimentos como esse sejam acompanhados de outros investimentos, como a construção de novos hotéis, isso tem sido realizado, também nessa mesma vertente, a questão do saneamento, para que se possa ter praias conhecidas não só pela sua beleza, mas também por serem limpas e claras. Silvio, o Cícero Filho iniciou o debate trazendo o tema Assembleia para a pauta. Falar também um pouco de história e dessa nova fase da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas. A gente acompanhou o início do ano 2000, quando a Assembleia era vista, muitas vezes de forma pejorativa pela sociedade, onde parlamentares eram acusados de crime de mando, questões de corrupção, Polícia Federal investigando o Legislativo Estadual, e hoje a gente vê uma nova fase, podemos dizer assim, pelo menos da última década para cá. Como é vivenciar essa nova fase do Legislativo alagoano e traçando um paralelo entre passado e presente? A Assembleia Legislativa, que hoje é capitaneada pelo presidente da Casa e a sua mesa diretora, Marcelo Vitor, ela é muito propositiva. As pessoas que acompanham o dia a dia da Assembleia sabem a quantidade de audiências públicas que são realizadas, os temas que são ali debatidos, as intermediações que são feitas através da Assembleia Legislativa, que é a caixa de ressonância da sociedade. Nós lá, não é assim difícil você ver professores procurando a Assembleia Legislativa para que haja negociação com o governo do Estado, ver a sociedade civil organizada em suas diversas áreas, a Brasel, a Associação de Bairros e Restaurantes, sempre está conosco lá discutindo, debatendo os projetos que são apresentados pelos senhoras e senhores deputados e deputadas. Nós vemos também os empresários procurando a Assembleia Legislativa para os projetos que são encaminhados pelo governo do Estado, os pedidos de financiamento, enfim. A Assembleia ela tem sido realmente uma Assembleia muito ativa, muito participativa. Então eu aprendi muito na Assembleia Legislativa, já falei aqui que é uma questão mais macro, onde você tem a oportunidade de debater temas de todos os quadrantes do Estado, e eu acho que essa é a grande marca da Assembleia. É uma nova fase, Silvio, da Assembleia? Eu não diria que é uma nova fase, eu digo que a instituição Assembleia Legislativa, ela é perene, ela não para. Ela pode ter momentos de crise maiores ou não, pode ter momentos de maior número de trabalho, mas a Assembleia sempre será a Assembleia, uma instituição que ela se perpetua ao longo do tempo, a exemplo do Tribunal de Justiça, a exemplo do Ministério Público, a exemplo da Procuradoria-Geral do Estado, a exemplo do Governo do Estado. A Assembleia é uma instituição e tem, dentro das suas prerrogativas, contribuído e muito, e fazendo com que o governo também aprimore as suas ações e os seus projetos. O que a gente tem visto, Cícero, Silvio, por exemplo, é a Câmara de Maceió, muitas das vezes, discutindo temas macro em relação nacional, MST, questões de Bolsonaro, Lula, ideologia, e muitas vezes esquecem a questão, o debate principal, que seja saúde, saneamento, mobilidade, questões da capital. Como é que você vê essa questão do Legislativo alagoano, especificamente, em trazer o debate para o Estado de Alagoas, especificamente nessa questão? Olha, o parlamento já diz, né? A etimologia da palavra parla, fala, discurso. Isso desde Roma, que existe essa propositura discursiva. Então é importante que o parlamento venha discutir temas que estejam voltados à sua área de atuação, principalmente. Às vezes se extrapola, eu já fui vereador, às vezes a gente se discute momentos que assuntos que naquele momento estão sendo discutidos a nível nacional. Mas o importante hoje é que o vereador, o deputado estadual, o deputado federal traga recurso, traga projetos, discuta projetos, aprimore as mensagens que são enviadas pelo executivo, seja ele prefeito, seja ele governador, e que faça o seu trabalho legislativo. Silvio, muito se fala também da questão da fiscalização dos parlamentares, no nível municipal, estadual e federal, que é algo que parece que ficou, vamos dizer assim, esquecido. Muitas vezes a gente vê o legislativo e o executivo tão unidos que parecem até um único poder. Como é que você vê hoje essa questão do legislativo e do executivo nas casas brasileiras? Olha, muitas negociações, em termos até de fiscalização, por exemplo,
tanto o governador Renan Filho como o atual governador Paulo Dantas, eles sempre têm uma determinação. Todas as vezes que algum deputado quiser convocar algum secretário, dirigente de órgão, deve ser convocado e ele deve comparecer imediatamente para prestar algum esclarecimento ou ouvir alguma solicitação da Assembleia Legislativa, e assim tem sido feito. Na gestão passada, o deputado Davi Maia foi um dos deputados que mais convidou os secretários. Teve secretário lá na Assembleia Legislativa 4, 5 vezes no mesmo ano. Inclusive, principalmente um saúde. Um parêntese, o Davi era até ontem oposição e, ao que parece, hoje é situação do governo também. Enfim. Eu achei muito bom e importante essa posição do Davi, que ele meditou, viu e analisou o que eu posso dizer a vocês aqui agora. Por exemplo, quem é que tem trabalhado na área social? Quem é que tem feito aqui em Maceió? Vamos para Maceió, vocês que estão nesse programa que está sendo assim, mais assistido em Maceió, vamos dizer assim. Área social. Qual foi o governo estadual, municipal que mais trabalhou? Eu digo a você, Vida Nova nas Grotas. Qual foi a atuação da prefeitura na área social? Vamos lá, outra área social. O CRIA, um programa maravilhoso, tem sido aí dado continuidade pela primeira-dama Marina Dantas, e que atinge as nossas nutrizes, as mulheres grávidas, após a gestação também. Também o governo do estado de Alagoas. O Bolsa Escola 10, que é um programa para que o aluno continue estudando. Então, isso é um programa que está sendo até tentado ser copiado em outros estados. Foi o governo do estado de Alagoas. Obras de mobilidade urbana. Qual foi a grande obra de mobilidade urbana que tivemos em Maceió? O viaduto, feito pelo governo do estado de Alagoas. Hospitais. Quem foi que fez o hospital no estado, em Maceió? Foi o governo do estado de Alagoas. UPA, quem construiu as UPA? Então é preciso que se veja essa questão, que se compare. E eu acredito que o deputado Davi Maia viu isso, comparou. Ele era um deputado da oposição e agora está trabalhando em prol desse projeto vitorioso. Que, se Deus quiser, teremos mais conquista para a sociedade maceiense e alagoana. Silvio, você colocou que você é líder do governo. Hoje, na Assembleia Legislativa, existe oposição ao governo Paulo Dantas, e a oposição ela é salutar até que momento? A oposição sempre será salutar. É muito importante o papel da oposição no parlamento, porque ele tem o papel de criticar, principalmente quando a crítica ela é construtiva. É importantíssimo. Eu, como líder do governo, gosto muito de ouvir os deputados de oposição e os procuro às vezes. Ontem mesmo tive uma conversa com o deputado Bebeto, ele querendo fazer uma emenda num projeto do governo. Então, colocando para o deputado seria bom, não seria bom, ele tem o direito de apresentar a emenda, então a oposição tem que ser sempre ouvida. A oposição é importante. E existe oposição na Assembleia Legislativa. Qual o cenário hoje da oposição na Casa de Tavares Baixo? São quantos, quais são e como eles se comportam hoje em relação ao líder do governo? Já houve votações que, vamos dizer assim, os deputados que não apoiaram o atual governo são tidos como oposição, que tem 6, 7 votos, já aconteceu na Assembleia Legislativa recentemente. Então, hoje a bancada do governo conta com quantos deputados? Não é questão de bancada ou não bancada. Muitas vezes um deputado é da bancada, mas é um determinado tema que ele, na sua base, ele não tem como votar com o governo, muitas vezes. Então, ele não será oposição nem situação por isso. Nós temos que respeitar o posicionamento de cada um. Às vezes, o deputado de oposição ajuda a aprovar matérias. Mas, inevitavelmente, inegavelmente, Silvio, existem os deputados que fazem parte da bancada, que são aliados do governo, né, que defendem principalmente as pautas do governo. Naturalmente, uma questão ou outra, quando, como você falou, né, vai de encontro à sua base, o que ele defende, ele deixa de votar. Mas a gente sabe que todo governo tem sua bancada, né, na Assembleia. Né? Eu acho que hoje a bancada do governo teria o quê? 20 deputados, 21 deputados, em torno disso. Ampla maioria. Seria ampla, porque é natural, porque foi essa ampla maioria que foi eleita pela população. Defendendo esse projeto está sendo dado continuidade pelo governador Paulo Dantas, e que as pesquisas de opinião aí mostram a aprovação do governo. Silvio, tratando da questão de emendas impositivas, aonde são alocadas as suas emendas, qual a sua prioridade em relação às suas emendas impositivas hoje para o estado de Alagoas? Olha, nós temos uma diversidade muito grande da questão de emendas. Nós já apresentamos emendas para a Academia Alagoana de Letras, apresentamos emendas já para a área de esporte, já apresentamos emendas para as prefeituras de interior, já visto o litoral norte. Então, a questão de emenda depende muito dos compromissos que você assume e a sua linha de trabalho também. Deputado, para que as pessoas possam entender como funciona essa questão das emendas, que valor cada parlamentar tem, se as emendas são impositivas, existe flexibilidade, enfim. Houve uma aprovação por parte da Assembleia Legislativa, já
copiando o que acontece no Congresso Nacional, e a Câmara de Vereadores também fez o mesmo, para que o parlamento possa, de forma mais incisiva, né, contribuir com as ações do Executivo. Então, 1% do orçamento é destinado para as emendas impositivas. Então, cada deputado, de acordo com a sua área de trabalho, destina as suas ações. Então, hoje está em torno de 4,5 milhões de emenda impositiva. 2 milhões e alguma coisa para a saúde, obrigatoriamente, e 2 milhões para onde o deputado achar melhor ele alocar esse recurso. Então, cada parlamentar tem em torno, né, de perto ali 4,5 milhões para fazer a destinação dessas emendas, que naturalmente são, quando bem aplicadas, né, bem destinadas, elas servem para o público, né, para prestar serviço à população, e às vezes lugares que o braço do Estado não chega. Isso é importante porque, por exemplo, você tem uma ponte para ser feita. Então, se você fosse depender do projeto do governo, né, seria muito mais difícil. Você tem que colocar no PPA, no plano plurianual, você tem que colocar. Então, você alocando aquela emenda diretamente para aquela situação que você é representante daquela região, fica bem mais fácil o trabalho parlamentar. Você falou das ações do governo na área social, deputado, mas de uma forma geral, né, como você avalia o governo Paulo Dantas nesse novo mandato, nesses 8 meses, aí, mais ou menos 7 meses de atuação? O governo Paulo Dantas é um governo que tem um projeto bem definido e defendido em praça pública e vitorioso. Então está sendo dado continuidade ao que se foi iniciado nos últimos 8 anos com então o governador. Você acha que com êxito nesses 7 meses? Eu responder primeiro a sua pergunta, se você me permite. Então, esse primeiro mandato do governador Paulo Dantas, que foi os 10 meses que ele complementou mais ou menos o mandato de Renan Filho, ele deu continuidade ao que estava aí. E hoje ele dá continuidade melhorando. Eu vou dar um exemplo, como já falei aqui, do Bolsa Escola 10, que era R$100, passou para 150. Né? Outro programa que ele melhorou, aperfeiçoou, Daqui para o Mundo, onde nossos alunos aqui da rede estadual poderão fazer justamente intercâmbio com outros países. Alunos aqui de Alagoas irão estudar em países da Europa. Então, isso é um importantíssimo programa, inovador, e que vai trazer para os nossos jovens essa grande experiência na área cultural e de educação. E a questão do servidor público, como anda? Se você pegar os últimos 4 anos, né, a média de salário do servidor público recebeu de aumento real, através dos planos que foram aprovados pela Assembleia Legislativa, mais de 25 categorias receberam, você vai ver que houve um ganho real. Se você pegar só um período de 12 meses, aí você vai ver que para o ano irá zerar essa questão desse déficit. E já tem sido conversado com os sindicatos. Deputado Silvio, o IBGE recentemente falou do aumento populacional do estado de Alagoas. Em relação ao legislativo alagoano, você é favorável que o número de parlamentares aumente já para a eleição de 2026, conforme os números trazidos do IBGE? Mas para a Assembleia? Para a Assembleia Legislativa. Para a Assembleia Legislativa, olha, a Assembleia Legislativa, a quantidade de deputados estaduais está vinculada à quantidade de deputados federais. Então existe tem uma possibilidade de redução, inclusive, né? Onde se está tratando dessa questão e se fala até numa redução. Seriam 3 cadeiras a menos na Assembleia Legislativa e um deputado federal a menos no Congresso Nacional. Então isso é ruim para o Estado. É ruim porque nós já temos uma desvantagem muito grande, principalmente frente aos outros estados. Você tem ideia, em São Paulo são mais de 70 deputados federais contra 9 deputados de Alagoas. Então, na briga do voto no Congresso, o peso é desigual. No Senado, não. No Senado são 3 por estado. O Senado representa os estados e a Câmara Federal representa a população. Por isso que nós temos 9. Né? Eu estou falando, claro que eu sei que vocês sabem disso, mas eu estou falando isso para cada deputado federal são 3 estaduais, 3 até estaduais. O número de 12, né, federais. Até 9. Nós temos 9. Não, eu digo até o número de 12. Até 12 deputados federais, você tem 3 para cada um, né? Aí depois a regra muda. Hoje a gente temos 27 porque temos 9 deputados, né, nós federais. Temos 9 deputados federais. Com 27 estaduais. Se diminuir para 8, né, naturalmente interfere na Assembleia, né? A gente deixa de ter 3 deputados. Mas o problema maior não é diminuir na Assembleia, o problema maior é diminuir na Câmara Federal. Sim. Porque a nossa representatividade, como eu já falei, ficaria menor ainda. E essa questão, o Silvio e João, essa questão da quantidade de parlamentares, né, que representam ali a população, é algo que a gente precisa ser discutido, né? Porque, por exemplo, às vezes você pega uma cidade com, sei lá, 20 mil habitantes, você tem às vezes
11, 15 vereadores, não é? E às vezes você pega uma capital como Maceió, tem apenas 25, né? Para 1 milhão de habitantes. A desproporcionalidade, né? Por exemplo, até uma Assembleia mesmo, né? Se você levar em consideração, como você falou, que a atuação do deputado é estadual, né? Você ter 27, né, deputados para mais de 3 milhões de habitantes, né? Essa proporcionalidade, às vezes, é para ser, né? Chama atenção, às vezes. E orçamento, né, Silvio? Fala de orçamento da Assembleia Legislativa. Qual o incremento que teve do exercício 2022, 2023 e quais os avanços da perspectiva do atual exercício? Olha, veja só, todos os anos o orçamento do Estado ele vai aumentando e proporcionalmente isso aumenta dos poderes. Isso é natural, porque você tem aumento de servidores, você tem investimento que é feito. Vou dar um exemplo prático. A Assembleia está para construir uma nova sede, aquela sede histórica nossa, a de Convi, que faz muito tempo, ali sempre foi feito aumenta um pouquinho, constrói um gabinete, aluga em outro lugar, e com a construção de uma nova sede, uma sede mais ampla, mais moderna, vai precisar de mais orçamento, isso é natural. Isso acontece também nos outros poderes. Então existem esses incrementos naturais em todos os poderes, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público, Assembleia. Onde será a sede nova, Silvio? Eu acho que é no bairro de Jaraguá. Está sendo um projeto está sendo feito, analisado pelos arquitetos e o presidente vai apresentar. Se aproximar mais da Câmara de Maceió, aí sai da Câmara, já vai para a Assembleia. Já que os vereadores, muitos deles passam a ser deputados, é só atravessar a rua, né? É isso, a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. Folha de Alagoas é o primeiro jornal digital interativo do Brasil. Através do nosso PDF interativo, você realiza uma leitura confortável das notícias, interage com fotos e vídeos sem sair do jornal. Tudo isso com uma navegação dinâmica, segura e totalmente projetada para smartphones. E o melhor de tudo, você recebe o nosso PDF em seu WhatsApp e nem precisa sair do chat para ficar bem informado. Acesse o nosso WhatsApp, mande um oi e você já receberá a nossa primeira edição. Folha de Alagoas, você conectado com a informação. Estamos de volta com o programa Ponto. Eu sou Cícero Filho, tenho comigo aqui na bancada o jornalista João Mozinho. O nosso entrevistado de hoje é o deputado estadual pelo Partido Verde, Silvio Camelo, líder do governo. Mais uma vez, deputado, a gente agradece aqui a sua participação no programa Ponto da Banda Nordeste. Eu é quem agradeço e continuamos aí com esse bate-papo. Deputado Silvio, o governo Paulo Dantas tem tratado do PPA, né, o Plano Plurianual, esse plano discutido aí nas regiões de Alagoas. Qual a importância de discutir de forma descentralizada esse plano sobre a questão dos investimentos para os próximos 3 anos no estado de Alagoas? Olha, o PPA é uma ferramenta muito importante, porque ele vai balizar todas as ações nos próximos 4 anos. Então, de forma bem democrática, o governo vem implementando essas discussões no interior do estado para ouvir cada região, para compilar justamente todo esse acervo que está sendo colocado, para que o governo possa encaminhar para a Assembleia. Chegando na Assembleia, ele sofrerá a devida discussão. Então, a área de saúde, a área de investimento, a área de mobilidade, a área social, todas essas áreas serão discutidas para que o governo possa, depois de aprovado na Assembleia, implementar essas ações para os últimos 3 anos do atual governo e o primeiro ano do próximo. Então, é uma ferramenta fundamental para que a sociedade possa discutir e saber, o governo saber o que é que a sociedade tanto anseia do próprio governo. Funciona na prática? Desculpa, pergunta. Funciona na prática? Claro que funciona. Se você pegar o PPA aprovado há 4 anos atrás, você vai ver que muitas ações foram, né, implementadas. Outras não foram, claro. Precisam ser renovadas essa questão dessas ações serem implementadas. Mas o PPA é um instrumento fundamental para que o governo se programe e a sociedade saiba o que o governo vai fazer
daquele ponto em diante. E complementando a pergunta do Cícero, deputado, qual, na sua visão, na sua ótica, a pasta mais sensível hoje para receber mais recursos do governo do Estado nos próximos anos? Educação, saúde, segurança, o que precisa mais de investimento hoje no Estado de Alagoas? As ações do governo do Estado elas são interligadas. Eu vou dar um exemplo prático aqui. Programa da Agricultura Familiar. Hoje já existe um trabalho para que a agricultura familiar forneça alimentos para a educação. Então você mostra Secretaria da Agricultura, Secretaria da Educação. Então há essa interligação. Então não existiria assim um setor mais importante ou menos importante. Podemos dizer assim, qual é o maior bem? A vida. O que é que trata diretamente com a vida? Segurança pública e saúde. Né? Então é um setor importante. Outros setores são importantíssimos. Desenvolvimento econômico é um setor importantíssimo. E o governo tem tido essa vertente e trabalhado para atrair novos investimentos. Nós temos grandes empresários, até internacionais, que vão investir em Alagoas. Por exemplo, o Litoral Sul. O Litoral Sul receberá um resort. Né? O Grupo Vila Galé vai construir um resort no Litoral Sul. Ampliar o seu investimento em Alagoas. Ampliar o seu investimento em Alagoas. Hoje, o próprio dono do Vila Galé diz que Alagoas vende mais do que Cuba. O hotel dele em Alagoas produz mais, recebe mais turistas do que o dele em Cuba. Entendeu? Então é importante que se tenha essa visão macro. O governo não pode ter só uma forma de investir, só num setor. As duplicações são importantes em todos os sentidos, com a produção. Você sair daqui de Maceió até Delmiro Gouveia com a rodovia duplicada, vai ser importantíssimo, vai impulsionar ainda mais aquele turismo lá de Piranha, daquela região todinha ali. Então é preciso que você tenha essa visão macro, e o governo está tendo. As áreas prioritárias são sempre saúde, educação, saúde, segurança pública, né? Questões óbvias, né? São sempre as áreas prioritárias, né? De qualquer governo. Você falou de agricultura familiar, deputado, e nós temos visto recentemente muitos ataques ao MST, né? Um movimento social que exerce um papel muito importante, inclusive parlamentares aqui locais, aqui da capital, se referindo de forma pejorativa ao movimento. Como você avalia essa questão, a participação do MST, ou seja, dos movimentos sociais, que com o novo governo, naturalmente, voltam a ter um protagonismo? Olha, os movimentos sociais, ele é muito importante, porque é onde a sociedade menos assim abastada, vamos dizer, tem como, né, reivindicar. E o governo do Estado tem sido sensível por isso. Por exemplo, só esse ano o governador Paulo Dantas, do governo do Estado, ele desapropriou uma fazenda por 6 milhões de reais para fazer a reforma agrária. Doou umas 2 fazendas que tem do antigo Produban para continuar o programa de reforma agrária. Então isso está sendo realizado pelo governo do Estado porque ele, praça pública, disse que ia realizar isso. Então, mediante isso, também tem o governo Lula, que é totalmente identificado com o MST e outras sociedades, movimentos sociais, que tem essa luta pela terra. E existe também a outra classe, né? Que tenta, de todas as formas, uma hegemonia. São os grandes latifundiários, são os grandes fazendeiros, pessoas que representam ele. É por isso que eu digo, o parlamento é plural. Nós temos que conviver no parlamento com os 2 representantes. O representante de uma categoria e o representante de outra. Agora, a sua posição pessoal, aí cada deputado, cada parlamentar, demonstra nos seus atos, nas suas ações. Não, é verdade. O que chama a atenção às vezes é a incoerência, né? Porque, por exemplo, houve crítica que o movimento, né, na sua caminhada, né, desse movimento que sempre anualmente faz, a vinda a Maceió, atrapalhava o trânsito e tal. E a gente presenciou, inclusive teve também a participação, né, de uma vereadora abordando esse tema, né? A gente viu aí, né, movimentos ficando 3 meses na frente do quartel, por exemplo, atrapalhando o trânsito, prejudicando pessoas. Houve inclusive manifestações, porque pessoas com um problema de autismo ali sem poder dormir direito, enfim. E esses mesmos parlamentares não se posicionavam, né? Quando você vê o movimento social, às vezes por ser pessoas simples, né, e querer criminalizar esses movimentos, aí atrapalha a vida das pessoas. Acho que falta também às vezes coerência, né, por parte de alguns parlamentares. Silvio, voltando um pouquinho para a pauta econômica, você disse através das suas redes sociais que fez uma indicação de crédito para os setores de bares, restaurantes, hotéis e similares. Como é que funciona essa questão desse crédito e como é que você vê o fomento desses setores? Olha, o governo do Estado abriu uma linha de crédito através da Desenvolve para que alguns setores pudessem, com esse crédito, investir no seu negócio. E eu fiz uma indicação solicitando que fosse ampliada essa linha de crédito
para também bares, restaurantes e aqui eu coloco também padarias, porque são setores que empregam muito. O setor de alimentos fora do lar, o bar, restaurante e a padaria hoje é um dos setores no Brasil todo que mais empregam. Então, além de ser negócios geralmente familiares, são coisas que a família toda trabalha ali naquele empreendimento. Então, eu sou muito identificado com esse setor e não só como usuário de restaurante, quase todo dia eu como fora, pela questão de viabilidade, o trânsito, tudo, mas eu prefiro me alimentar fora de casa, principalmente na hora do almoço, e converso muito com eles. É um momento que eu tenho de conversar com os donos dos estabelecimentos, é importante. Então eles me pediram, eu fiz essa indicação para que a Desenvolve, que é um trabalho brilhante que o governo do estado vem realizando, possa também colocar nessa linha de crédito com juros baixíssimos e com carência para que as pessoas possam investir no seu negócio. E ainda na pauta indicação, Silvio, recentemente você destacou que vai encaminhar uma emenda para o Sindicato dos Jornalistas do Estado de Alagoas durante a posse do presidente Alexandre Lino. Como é que se vai dar essa questão dessa emenda? O que vai ajudar o sindicato da categoria, essa emenda parlamentar? Eu sou jornalista por formação, inclusive nós estudamos juntos, né? Isso. Tive o prazer de ter você como colega de faculdade. E sei da dificuldade do sindicato jornalista, um sindicato de vanguarda, um sindicato que representa uma categoria importantíssima e geralmente quando se tem a notícia, não se ataca a notícia, se ataca o jornalista. Isso é uma coisa terrível, isso é uma coisa errada e mediante isso o sindicato é quem sai em defesa da sua categoria, o sindicato é quem vai lá defender o profissional de jornalismo, vai defender que ele possa exercer de forma livre o seu mistério, o seu trabalho, a sua vocação. Então, não pode-se ter um sindicato sem estrutura nenhuma. E o sindicato hoje, como outros sindicatos também, tem que ter uma estrutura mínima de carro, de combustível, de sede, de água, de luz. Vamos dizer assim, uma empresa como qualquer uma outra, vamos chamar de empresa, né? Um órgão, uma instituição. Tem custos, contas a pagar, né? Então, nada mais salutar do que eu, como jornalista, representando a nossa categoria, possa fazer essa indicação. Falando de política, pensando nas eleições de 2024, deputado, o seu partido, né, ele compõe ali a federação. Qual o seu posicionamento em relação às eleições de 24, sobretudo aqui na capital, uma candidatura própria? Como você vê essa questão? Olha, veja só, a eleição de 2024, ela tem um calendário próprio como toda eleição. Qual a primeira data do calendário? É a legislação aprovada pelo Congresso Nacional que vai vigorar, né, para 24, que termina agora em outubro de 23. Então eu estou aguardando, o Partido Verde está aguardando que a legislação seja aprovada, para nós sabermos a regra do jogo, para que possamos começar a nos posicionar. Antes disso, eu defendo uma discussão, um projeto para Maceió, com todos os partidos que fazem parte da base aliada do governador Paulo Dantas. Porque foram esses partidos que estiveram juntos e, há bem pouco tempo, tiveram uma grande vitória em Alagoas. Nós elegemos senador, nós elegemos governador, a maior bancada na Assembleia Legislativa, elegemos deputados federais, a federação ao qual nós fazemos parte, o PV, PT e PCdoB, elegeu 2 estaduais, 2 federais, o outro partido, o PCdoB, ocupa cargos de destaque no governo, tanto federal como estadual, e isso é importante. Então nós não podemos fazer com que esse grupo se fragmente. Nós precisamos discutir Maceió, ter um projeto. E o deputado Vanderlei nos convidou para que, na condição de líder do governo, nós possamos começar a discutir esse projeto. O MDB ele tem uma fundação própria que pode promover essas discussões com palestras, com pesquisas de opinião, e isso tem que ser feito para que um documento seja elaborado. A partir daí, nós vamos discutir o quê? Vamos ter um candidato próprio, vai ser liberado para que cada partido venha discutir se pode ser junto, se não pode. Então, não vou nesse momento, na minha opinião, nós não devemos atropelar o calendário. Mas não é legítimo, né? Nós estamos há pouco mais de um ano da eleição, não é legítimo que, por exemplo, uma federação que hoje tem o presidente da República tenha a intenção de ter um candidato numa capital? Mas você está dizendo a mesma coisa que eu. Nós temos que ter primeiro um projeto. Foi apresentado um projeto para Maceió? Mas as discussões, Foi apresentado um projeto para Maceió? Mas veja só... Ainda não, só um minutinho. Ainda não foi apresentado um projeto para Maceió. Estão discutindo o nome sem ter um projeto. Eu discuto aqui o projeto. O nome é em segundo momento. Qual o nome que melhor vai representar esse projeto? É do PT? É do PV? É do MDB? É do PDT? Essa que é a questão que eu defendo. Agora,
Cada partido internamente faça a sua discussão. Isso aí não tem problema nenhum. Cada partido faça a sua discussão. E é do jogo da política, né, Silvio? Claro. Porque quando você fala de projeto, vai se discutir o projeto quando? Não é? Agora. A política ela é o contínua, projeto né? tem que se discutir agora. Não tem um você marco veja zero, só, né? Você quer lançar o nome, você tem o projeto. Não, eu não Primeiro você faz o projeto. não quero lançar nome nenhum, não. Nobre Eu só estou jornalista, perguntando um minutinho. a você. Nós temos que discutir mobilidade urbana e as soluções que nós vamos apresentar em praça pública. Nós temos que discutir saúde pública e as soluções que nós vamos apresentar em praça pública. Nós temos que discutir educação. Mas a discussão não já é Nós temos feita, hoje no Silvio? município, Cícero, escolas que não têm banca escolar para o aluno. Isso Nós é muito temos que grave. discutir isso. Nós temos que fazer valer os projetos que deram certo em outros estados e outros municípios, para que Maceió tenha também esses Mas projetos. permita-me, ô Silvio, isso não vem sendo discutido? Porque se um tema tão grave como esse não vem sendo discutido, alguma coisa está errada. Mas eu concordo com você. Isso tem que estar sendo discutido. Né? Claro que está. Maceió não avançar no programa Saúde da Família. A Câmara claro tem que tá discutir isso, a Assembleia tem que discutir isso. E um tema tão importante. E a Câmara, eu não sei dizer a você, deveria discutir, se não está discutindo. Mas a Assembleia tem discutido isso. A Assembleia hoje tem discutido muitas ações que fazem parte da Câmara de Vereadores. Então é bom saber que está sendo discutido, né? Então a gente Mas não precisa discutir, já estamos discutindo. É o projeto que estamos para apresentar à sociedade. Isso é que tem que ser discutido agora. Qual o projeto? Não o nome. O nome é secundário nesse momento. O nome virá depois. Pode ser do PT, pode ser do MDB, pode ser do PDT, pode ser cada um com seu candidato. Nesse momento, nós temos que discutir o projeto. O que está errado em Maceió e o que é que se deve continuar a fazer. Se tem alguma coisa que está errada, se melhorar. Se tem alguma coisa que está dando certo, tem que se elogiar também o que está dando certo. Claro. Então, se você acha correto, por exemplo, Maceió gastar o que se gastou com São João e não se ter 20 terrenos para doar para o governo do estado construir creche, você acha isso certo, Cícero Filho? Claro que Temos não. que discutir isso. Você não deve não perguntar não, ô Silvio. Não é? Você não é a mim que você deve fazer essa pergunta, né? Quando eu estou fazendo a você sabe que não é a você. Olha, o deputado Paulão é um grande nome para prefeito de Maceió. Só que lançaram ele cedo demais. Ele agora disse que não sou mais candidato. Por quê? Porque de forma assodada lançaram ele cedo demais. Mas deveria ter sido feito o quê? Uma discussão. Deputado Silvio Camelo, eu vou engrossar a provocação do Cícero Filho, feita aqui nessa bancada. Mas é salutar, é importante. Eu vou provocar mais uma vez. Nessa semana, a reportagem da Folha de Alagoas, através do Jornal da Manhã, entrevistou o deputado estadual Ronaldo Medeiros, do Partido dos Trabalhadores. E nessa entrevista, ele se colocou à disposição da federação, se colocou à disposição do Partido dos Trabalhadores e disse sim que é um dos candidatos, pré-candidatos à Prefeitura de Maceió. O que você acha dessa postura do deputado Ronaldo Medeiros, do Partido dos Trabalhadores, neste sentido? Eu acho que o deputado Ronaldo Medeiros é um grande quadro, é uma pessoa que ele tem experiência, né? É um deputado muito bem votado, muito bem avaliado, a exemplo de outros nomes que nós temos também. Nós temos Ronaldo Lessa, nós temos Tio Rafa, nós temos o deputado Alexandre. Não, eu não sou pré-candidato nem candidato, quero contribuir. Nós temos outros nomes que podem também ser colocados à discussão. Acho o seguinte, vou voltar a dizer a minha opinião, nós não podemos atropelar o calendário. Primeiro, se vai fazer a legislação que vai reger a eleição do próximo ano. O PT atropela o calendário? Não, eu não disse isso. Não, mas o Ronaldo Medeiros se colocando como pré-candidato, ele está atropelando o calendário? Vocês têm que entender o seguinte, a federação não é o PT, não é o PV, não é o PCdoB. São os três. O PT, ele pode ter as suas ações, ele pode colocar pré-candidatos, é um direito dele. E isso vai ser analisado no momento correto, no momento devido. Então, eu volto a dizer, se colocou o nome do deputado Paulão de forma prematura. Obrigou-se o deputado a vir dizer que não é candidato. Então, por quê? Ele está dizendo que não é candidato, mas nem foi lançado candidato. Inclusive, mudou até de candidatura, disse que é pré-candidato ao Senado agora. Tá entendendo? Então, isso aconteceu de forma assodada. Prejudicou o trabalho do parlamentar. Por quem? Não sei. Não, essa pergunta eu não sei responder a você. Silvio, falando em política, em eleição em 2024, como você avalia a gestão do prefeito João Henrique Caldas aqui em Maceió? Eu acho que ele poderia ter feito muito mais coisas para o Maceió, principalmente na área da educação. Volto a frisar na questão das creches. Nós temos um programa no governo do estado de 20 creches e que não está sendo executado em Maceió porque a prefeitura não colocou à disposição do governo do estado os terrenos. Então, eu acho que poderia se avançar mais em Maceió, principalmente nessa questão da educação.
a exemplo do que foi feito em municípios do interior do estado, como Ouro Branco, que não faz parte da corrente política do governador Paulo Dantas, mas colocou o terreno à disposição, exemplo de Rio Largo, colocou também terreno à disposição. Aonde os prefeitos colocaram terreno à disposição, o governo do estado construiu as creches, que é uma ferramenta fundamental somente até os 7 anos de idade de nossas crianças. Silvio, no Instagram da Folha de Alagoas, a gente sempre abre uma caixa de perguntas e os internautas fazem uma série de questionamentos. E um dos que mais surgiram é a questão da omissão da Assembleia Legislativa em relação ao caso Braskem. Como você avalia a questão do Poder Legislativo no caso Braskem? O caso Braskem está judicializado, é um caso já na Justiça. Já tem Ministério Público Federal, já tem outras ações. A Assembleia Legislativa, ela resolve audiências públicas para tratar do assunto. A Assembleia Legislativa nunca se omitiu, nem a Câmara de Vereadores. Eu, quando era vereador, eu fiz a primeira audiência pública para tratar desse caso da Braskem. Eu ainda era vereador. Então é um caso que está se arrastando há anos e está na Justiça e vai terminar na Justiça porque os moradores não estão sendo contemplados. Os moradores daquela região, muitos deles não receberam suas indenizações. Nós temos casos ali que uma casa foi indenizada, a vizinha não, né? E as duas tiveram rachaduras. Então, se delimitou uma área e fora daquela área ninguém está sendo contemplado. E muitos dentro da própria área não estão sendo. Às vezes com avaliações que estão muito abaixo do que o mercado avalia. O mercado avalia um valor, a Braskem quer comprar por outro. Outro problema seríssimo. Então, houve essa questão entre a Braskem e a Prefeitura. Muito recurso está sendo colocado na Prefeitura, segundo as informações, e os moradores. E quem vai receber suas indenizações? A Prefeitura vai pagar? Não vai? Foi para isso? Não foi? Então, muitas dúvidas existem. Então, é uma questão hoje mais da Justiça do que do Parlamento. Para a gente finalizar, Silvio, falamos da questão majoritária 2024, sobretudo aqui na capital, e a chapa proporcional. Como você vê, qual é a ideia da federação, do PV, mais especificamente? Pretende ter uma chapa robusta, fazer 2, 3 candidatos? Qual é a ideia? A federação ela vai apresentar dentro da legislação, é por isso que eu digo, a gente não sabe ainda como é que vai se comportar, porque hoje nós temos uma legislação que o piso para você ser vereador vai ser em torno de 3.500 votos, se mantiver o que está aí. Vai continuar isso? Não vai? Então até isso vai fazer com que a característica do pré-candidato seja uma ou outra. Se voltar ao que era a legislação anterior, que seria um piso de 1.500, 1.600 votos, teremos o maior número de candidatos. Se passar... Os 10% do coeficiente. Os 10%, 20%. Por isso é que eu volto a dizer, nós não podemos atropelar o calendário. Temos que esperar justamente a legislação para a partir daí ter os planejamentos. Antes disso, se faça um projeto para Maceió. Mas independentemente de legislação, a ideia é que a federação lance uma chapa com candidatos importantes? Tudo no seu devido momento. Não podemos antecipar as coisas. Claro, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Agradecer aqui a sua participação, deputado. Que o senhor possa estar aqui outras vezes para a gente discutir e polemizar mais vezes. Não, para mim é uma experiência engrandecedora. Eu gosto muito de conviver com os meus colegas jornalistas e jornalistas do quilate de vocês dois, para mim é um engrandecimento. Agradecer ao colega João Mozinho, colega também de faculdade, né, do deputado Silvio. Obrigado, Silvio Camelo, deputado Silvio Camelo. Obrigado, Cícero Filho. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Obrigado a você pela audiência. Até o próximo sábado. Folha de Alagoas é o primeiro jornal digital interativo do Brasil. Através do nosso PDF interativo, você realiza uma leitura confortável das notícias, interage com fotos e vídeos sem sair do jornal. Tudo isso com uma navegação dinâmica, segura e totalmente projetada para smartphones. E o melhor de tudo, você recebe o nosso PDF em seu WhatsApp e nem precisa sair do chat para ficar bem informado. Acesse o nosso WhatsApp, mande um oi e você já receberá a nossa primeira edição. Folha de Alagoas, você conectado com a informação.